Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Estamos no Julho Amarelo, mês de conscientização em prevenção às hepatites virais. A hepatite viral é uma doença infecciosa que se aloja especialmente no fígado, causada por vírus. A doença muitas vezes é silenciosa, mas pode apresentar sintomas como mal-estar, fraqueza, dor de cabeça, febre baixa, falta de apetite, cansaço, náuseas e desconforto abdominal na região do fígado. Algumas medidas simples podem evitar a doença, como lavar bem as mãos e os alimentos, tomar água filtrada, usar preservativos nas relações sexuais e evitar contato com sangue. E para falar sobre este assunto, nós convidamos a médica infectologista Sônia Geraldes. Olá, doutora. Olá. Seja bem-vinda ao Band Entrevista. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Pelo convite. Que bom que temos esse mês de julho para falar sobre essa doença que muitas vezes não é muito falada, né? Muito Com comentada. certeza. As hepatites ainda são doenças que a gente deixa... Tem muitos mitos em relação à hepatite, né? Primeiro até o nome. Hepatite é um termo vago, né? Que pode ser uma inflamação do fígado, né? Que pode envolver várias coisas. Desde os vírus, né? Que a gente tem a hepatite A, hepatite B, vários tipos que a gente vai comentar, né? No programa. E a gente tem hepatite por álcool, a gente tem hepatite por drogas, então tem vários tipos. A gente vai falar mais dos vírus, porque a gente está no Julho Amarelo, né? E a gente está na luta contra as hepatites virais, né? Então, a gente tem uma campanha importante nisso, que a gente tem que pensar em todas elas e a gente caminhar para 2030, a gente conseguir eliminar a hepatite C do mundo. Tem essa meta, então? Essa meta. Interessante. Então, vamos falar um pouquinho sobre as hepatites. São quantos tipos de hepatite? Então, a gente poderia colocar, assim, num termo que é mais comum, 5 tipos de hepatite, né? Então, a hepatite A, que a gente tem mais, assim, lembrança, porque até de criança a gente sempre tem uma criança na família ou entre os amigos, uma pessoa que ficou amarela, né? Então, a hepatite A lembra o Julho Amarelo, então é aquela criança que ficou amarela, passou mal. Então, que a gente pega mais a hepatite A quando criança, porque a gente pega por alimento contaminado, água contaminada. E a gente tem também a meta que a gente consiga eliminar a hepatite A, porque a gente tendo condições sociais melhores, saneamento básico, tudo a gente consiga eliminar a hepatite A. E a hepatite A... Desculpa te interromper, hoje tem vacina, não é isso? Tem vacina. Desde quando? Então, é pouco tempo, né? Pouco tempo. Muito pouco tempo, então a gente tem uma vacina que é uma vacina recente, assim, que a gente vai pegar nas crianças, então as crianças vão ser vacinadas e não vão ter o risco de hepatite A. E os adultos, eles não tiveram essa chance, né? Então, algumas pessoas tiveram e outras, o que acaba acontecendo? Que se você tem uma hepatite B ou C, você tem que ser vacinado para hepatite A, porque senão você tem o risco. A gente já tem um problema no fígado e não pode ter o risco de ter hepatite A. A hepatite, também desculpa te interromper, o fígado ele fica mais fragilizado? Porque eu me lembro quando eu era criança, tinha que ter cuidado para a criança, não sei também se é mito, não pular muito, enfim, não fazer muito. Isso é verdade? É bom ficar de repouso? Porque assim, a hepatite A não tem tratamento, então ela assim, a gente manda a criança ficar em repouso, ou adulto, e ele também poupa o fígado, porque o fígado é um grande metabolizador, é um grande operário. Então, tudo passa pelo fígado. Então, para ele trabalhar menos, a gente vai fazer menos esforço, ficar deitado. Então, até as pessoas falam, come muito doce. As crianças até queriam ter hepatite A por comer mais doce, que é um mito também, né? Porque, assim, é um mito do quê? Porque a pessoa fica sem apetite, então o doce dá sempre vontade de comer. Entendi. Então, por isso... Mas não é que o doce cure a hepatite, né? Só o repouso já melhoraria, né? Mas a gente não pode esquecer que a hepatite A ainda tem casos que evoluem muito mal. Então, assim, quando a gente tem criança, a maioria das vezes a gente consegue resolver a situação por só repouso, tudo. Mas tem alguns casos que vão para hepatite fulminante. O que é isso? É que detona totalmente o fígado e só transplante. Às vezes o adulto tem mais chance de ter isso e crianças também podem ter. Então, por isso que é melhor vacinar as crianças, então, vão ter no calendário da vacina a hepatite A. E o adulto, é bom sempre saber, já tive hepatite A quando criança, às vezes não teve sintoma, mas já é imunizado naturalmente pela doença,
ou se não fazer. E tem uma população que a gente chama atenção que como que é a transmissão da hepatite A? É fecal oral. Então, eu tive contato com fezes, né? Vai na boca e eu adquiro. Então, lembrar que as pessoas têm várias modalidades de fazer sexo. Então, sexo anal, se a pessoa ou outra estiver infectada, então a gente pode estar adquirindo. E é uma coisa que a gente teve em São Paulo, um surto de hepatite A em homens que fazem sexo com homens. Então, a gente lembrar que a hepatite A pode ser uma doença também sexualmente transmissível, não predominantemente. Mas por essa razão que então, assim, às vezes a pessoa fala assim, mas como colocar num cartaz, num folheto, tudo isso? Esse tipo de coisa. Então, assim, a gente estava falando de uma doença de criança e vai falar um negócio de doença sexualmente transmissível. Mas eu acho que a política pública, né, a gente tem que ter um olhar para todos, claro, né? Então, a gente sempre lembrar que pode ocorrer assim, então a gente também tem que prevenir. Então, hoje, então é interessante as pessoas... Era interessante ter vacina para todos, que a gente não tem, mas assim, a gente lembrar das crianças que vão ser mesmo do calendário e os adultos, então a gente também assim, eu não tenho, não sou oferecido, então assim, se eu tiver uma das outras hepatites, eu vou ter direito à vacina, ou se não, ir procurar por conta própria, pagar a vacina, que eu acho que é interessante. É muito importante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as outras vacinas, especialmente a B e a C, né, que são bastante importantes também. E a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote, portanto, o nosso telefone 999769204, 999769204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não sai daí que eu espero você.